Boa noite aí a todos. Vamos analisar aqui a associação de resistências. Vamos comprovar na prática, tá, que aquela matemática que eu ensino, ela não é furada, que ela realmente é verdadeira. Primeiro, vamos trabalhar com associação em série de resistores ou resistências. O que é isso? Eu vou pegar as resistências e vou ligá-los em série conforme esse esquema que está aqui no ecrã. Eu vou pegar um resistor R1 de 300 ohms, o R2 de 1.000 ohms e o R3 de 27.000 ohms. Então, eu vou pegar essas três resistências e ligá-las em série. Ligar em série, eu ligo um após o outro. Tá? Vou ligando um após o outro, de forma que a corrente elétrica só tem um caminho para ela percorrer. No circuito série, a corrente obrigatoriamente passa em todas as resistências, não tem como fugir. Bom, o resistor R1, eu escolhi um de 300 ohms. Quais são as cores? Laranja, preto e marrom, ou castanho, né? Em Portugal, castanho, no Brasil chama de marrom. R2, 1.000 ohms, castanho, preto e vermelho. Tá? Quer dizer, que seria o marrom, o preto e o vermelho, 1.000 ohms. São essas as cores que vão estar lá no resistor. R3, 27.000 ohms, vermelho, púrpura e laranja. Esse púrpura também, em alguns lugares, usa roxo ou violeta. Tá? Você pode encontrar púrpura, roxo, violeta. Em diversos artigos aí podem achar com essas cores. Tá? Todas essas três cores representam um 7. Bom, então eu vou ligar, identifiquei o esquema e identifiquei as cores. São essas cores que vão ter na resistência. Qual é a fórmula do cálculo em série? A fórmula do cálculo em série soma-se as três resistências. R1 mais R2 mais R3. Então, substituindo aqui, eu tenho 300 mais 1.000 mais 27.000. Ou seja, eu vou ter uma resistência total de 28.300 ohms. Então, somando-se todas as resistências, eu tenho que encontrar 28.300 ohms. Para a montagem, nós vamos utilizar a matriz de contato. Matriz de contato é um nome genérico que a gente dá a breadboard ou a protoboard. Alguns livros trabalham com breadboard ou protoboard, mas é uma matriz de contatos, tá? Para que a gente possa fazer a ligação dos componentes sem danificar nenhuma peça. Aqui está ela. A matriz de contatos. Só lembrando que as ligações desses pinos são verticais. Então, cada fileirinha vertical dessa, os pinos estão ligados, mas não estão ligados com um lado. A mesma coisa do lado de cá. Os pinos verticais estão interligados verticalmente, mas não com o do lado. Tá? Esses pinos de cima não estão ligados com o de baixo. Aqui tem uma aula de matriz de contato que eu já dei sobre isso. Então, depois o formando retorna lá e dá uma estudada. Eu mostro toda a matriz de contato, como é que ela é por dentro. Aí depois dá um pulinho lá e assiste novamente. Na gravação do vídeo, eu vou deixar o link em cima, o linkzinho do vídeo para quem quiser assistir depois. Agora, o R1. Aqui eu estou mostrando a resistência R1, 300 ohms. Ó. Laranja, preto, castanho e dourado. Dourado é 5% de tolerância, tá? Não há problema nenhum. Aqui a resistência de 1.000 ohms, também conhecida como 1K. Castanho, preto, vermelho e dourado também. Aqui é todos de 5%. Tolerância normal, né? Não há problema nenhum. R3, vermelho, púrpura, laranja e dourado. 27.000 ohms ou 27K. Isso é só para ajudar a identificação. Claro que depois que o formando já estiver estudando, já vê todos os códigos de cores, ele pode ficar craque nisso. Não há necessidade de decorar. Basta fazer vários testes com ele. Tá? Pega lá várias resistências e começa a medir. Então, eu coloquei aqui na matriz de contato o R1, a resistência R1.
Vou colocar do lado dele a R2, observa que um dos terminais do R2 eu ligo junto aqui, ó. Aí liguei aqui o R2 junto com o R1. Agora eu venho e ligo o R3, ó, usando a matriz de contato. Coloco junto com o terminal do R2 o R3. Então eu tenho aqui uma ligação em série, tá? R1 em série com R2 e série com R3. Bom, eu vou utilizar uma garrinha jacaré. Vocês podem utilizar qualquer outra ferramenta, um plug, tá? Um pedaço de fio. Eu coloco a garra jacaré porque, como eu estou tirando foto, para mim fica muito mais fácil. E para fazer os testes é só colocar a garra, a gente não precisa ficar segurando. Então, coloco aqui, aqui um detalhe interessante, resistência não tem polaridade. A cor aqui é porque essa garra é utilizada para outras experiências, aí ela passa a ser vermelha, mas poderia ligar em qualquer um dos dois lados. Ó, liguei a preta aqui. Resistência não tem polaridade, tanto faz. Eu posso colocar de qualquer um dos dois jeitos. Aqui, coloquei o preto aqui, o vermelho aqui. Bom, então agora eu vou partir para a medição. A ligação em série já foi feita, já fizemos as contas de como que nós vamos achar os valores, agora basta eu usar, né, o ohmímetro para poder medir. O ohmímetro, também já falei sobre o ohmímetro, nós já temos aí também, eu tenho um vídeo gravado falando do ohmímetro. Depois, quando eu editar o vídeo, eu coloco lá a indicação para vocês. O que a gente faz para medir com o ohmímetro? Bom, eu tenho que medir 28.300 ohms. Esse é o valor que eu tenho que medir. Então, eu tenho que escolher uma posição da chave maior que 28.000, ou seja, uma posição de 30.000 para cima. Então, eu pego o meu aparelho, no caso aqui com digital. Olha, 20.000 está aqui. 20.000 é pouco, porque o meu valor total é 28.000, não dá. Então, qual é o valor que está acima de 20.000? 200.000, que é 200K. 20K, 200K. Então, eu tenho que escolher a posição 200K, porque a de 20K não vai ser suficiente. Pronto, escolhi a posição da chave, aqui não está marcando nada no ecrã do aparelho, e coloco, então, as contas. Olha quanto que deu, 28,1. Como aqui, gente, é 200K, o valor encontrado é em K. Tá? Ele mede até 200K. Então, como aparece aqui 28,1, é 28,1K. E aí, isso com o digital. Agora vamos verificar com o analógico. O analógico, ele tem um procedimento parecido. Eu tenho que escolher aqui uma posição da chave um pouco mais alta. Então, o que eu faço? Eu tenho uma posição vezes 100. Mas a posição vezes 100 é uma posição pequena, porque o valor é 28K. Então, eu passo para a posição de 1K. Porque 28K, usando a posição de 1K, eu vou ter um valor próximo de 28. Porque o multiteste analógico, eu pego o valor aqui que eu leio aqui nessa escala e multiplico por 1K. Então, se eu vou encontrar aproximadamente 28K, eu sei que o número aqui vai estar em torno de 28. Se eu fosse no de 100, eu teria que estar aqui em 280, o ponteiro ia estar muito para a esquerda. Fica muito ruim de ter uma precisão. Então, é sempre a gente escolhe uma posição em que o ponteiro fique no meio. Tá? Que fique aqui no meio para o lado direito, né? Aí a gente pode, para o lado direito também não é ruim. A gente pode colocar mais para cá, também é bom. Tá? Eu escolhi a de 1K, poderia escolher a de 10K também, mas eu coloquei a de 1K para ficar uma leitura melhor. Tá? Não esqueça de fazer o ajuste de zero. O ohmímetro analógico, a gente precisa fazer o ajuste de zero. O que é o ajuste de zero? A gente junta as pontas de prova, tá? Vem nesse botão aqui e ajusta ele para que o ponteiro fique em cima do zero. Observaram que o ponteirinho está bem aqui em cima do zero. Então, o ohmímetro analógico, a gente sempre tem que fazer o ajuste de zero quando muda de posição.
Se mudou de posição, tem que fazer o ajuste de zero. Junta as pontas de prova, através desse botãozinho aqui, gira para colocar o ponteiro em cima do zero. Bom, aqui então já fiz a medição. Vou aproximar a câmera um pouquinho mais e vou observar aqui, ó. 20. Entre 20 e 30, nós temos 5 tracinhos. Então, cada tracinho valerá 2 ohms. Então, 22, 24, 26, 28. O multiteste analógico ele está marcando um valor próximo de 28, entre 27 e 28. Tá? Sendo que está um pouquinho mais para o 28, poderia ser 27.800, 27.900, mais ou menos. Tá? O valor aqui é aproximado, a gente não tem a precisão do digital, mas estaria dando em torno desse valor. Tá? Também tem aqui a aula sobre o uso desse aparelho, já está lá na atividade prática, depois eu vou deixar o link do vídeo. Então, o valor que a gente calculou seria 28.300. O digital marcou 28.100. O analógico marcou 27, mais ou menos 27, 27, 27, 27 e alguma coisinha. Tá? Será que está correto o valor? Será que está certo? Bom, olha só, para ter certeza se o valor está correto, precisamos saber a tolerância. Observem que as resistências, elas têm 5% de tolerância. O que é isso? Quem vende o resistor, que fabrica e vende, ele diz o seguinte, olha, eu garanto a vocês que o valor vai estar naquele valor marcado pouco, mas ele pode estar um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, 5%. Então, o que vai acontecer ali? Nós vamos observar que o valor em contado pode estar entre 26.885 até 29.715, que é o quê? 5% para baixo, 5% para cima. Imagina se todas as 3 resistências tivessem todas no limite de 5% para baixo. Daria exatamente 26.885. Então, não tem problema nenhum. Como o valor medido está em torno de 28.100, 27.000, está correto. Então, a associação em série está correta, porque as resistências não são tão precisas. Se a gente colocasse resistências de 1%, poderia ter uma precisão maior. Inclusive, vocês podem fazer essas experiências. Peguem as resistências e façam esse teste. Então, como resultado, o valor medido está dentro da tolerância. Então, eu consegui aqui comprovar na prática que as resistências em série é a soma das resistências. Aquela fórmula matemática está correta, porque quando eu pego as resistências, ligo elas em séries e faço a medição, eu encontro a soma das resistências. Bom, agora eu vou fazer a experiência em paralelo. Eu vou pegar as 3 resistências e vou colocar em paralelo. Observem aqui o esquema de ligação. Em paralelo, eu ligo todos os terminais da esquerda de um lado e depois eu ligo todos os terminais da direita no outro lado. Isso é uma ligação em paralelo. Neste caso, a corrente se divide. Quando a corrente circula no circuito paralelo, ela se divide, um pedaço para cada resistência. Lá na série, ela passava em todos eles. A mesma corrente passa em todas as resistências. Aqui no paralelo, a corrente se divide, nesse ponto A, ela vai se dividir, um pedaço para cada resistência, depois no lado B ela se junta e sai pelo outro lado. Tá? Então, eu vou pegar os componentes e vou então fazer essa montagem. Bom, aqui eu só ressalto os valores, eu estou usando os mesmos valores, vocês podem depois mudar de valores e fazer outras contas. A fórmula geral do paralelo é o quê? 1 sobre resistência total é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3.
Então, substituindo os valores, nós temos 1 sobre resistência total, será 1 sobre 300, mais 1 sobre 1.000, mais 1 sobre 27.000. Aí eu divido o 1 por esses números, terei aqui 0,00333, mais 0,001, mais 0,00003704. Somo esses três valores, vou ter 1 sobre resistência total igual a esse número que está aqui. Bom, aí para ter a resistência total, eu vou, então, dividir o 1 por esse valor. É o inverso, né? É 1 sobre resistência total, então resistência total é 1 sobre esse valor todo, que vai dar 228,99 ohms. Ou seja, 229 ohms aproximadamente. Então, neste caso, eu tenho que encontrar uma resistência equivalente em torno de 229 ohms, tá? Como é a ligação em paralelo? Bom, o que eu vou fazer então aqui? Eu vou fazer, como esse valor é um valor baixo, em torno de 229 ohms, eu vou usar a posição vezes 10, uma posição baixa. Utilizo aqui uma posição vezes 10. Faço o ajuste de zero, não esqueçam que temos que fazer o ajuste de zero, juntar as pontas de prova e rodar aqui esse botão de ajuste. Na medição com o analógico, com o digital, eu vou escolher uma posição maior do que 229. Qual é a posição maior que 229? É 2.000. 200 não dá, porque 200 a posição está baixa. Então, eu tenho que utilizar aqui a posição 2.000 para poder atingir aí 229. E faço a medição. Ó. Aqui é a posição vezes 10 no analógico. Eu vou ter aqui, ó, 20, 22, 23. Ó. Mais ou menos, eu estou entre o 22 e o 24. Então, eu estou mais ou menos ali no 23. 23 vezes 10, 230. Mais ou menos, né? Aqui eu não tenho aquela precisão, mas tenho 200, em torno de 230. Medido com o aparelho analógico. Bom, no digital, eu tenho aqui 233. Ó, o digital, para medição de resistência, eu acho ele melhor, porque ele já mostra no ecrã o valor medido. Tá? Tem medições que eu acho que o analógico é melhor, vocês depois vão me dizer isso no final. Tá? Condensador, diodo, transistor, o analógico eu acho melhor para medir. Resistência, eu gosto mais do digital. Então, observaram aí 233 ohms. Será, então, que está correto? Bom, eu tinha que achar 229 e achei aí em torno de 233 ohms no digital, 225, 230 no analógico. Ora, é só verificar se a tolerância. A tolerância é de 221 até 240, 5%. Então, eu posso concluir que a minha medição está ok. Está aceitável. Então, realmente, eu comprovo que resistências em paralelo, aquela fórmula realmente me dá o valor da resistência. A associação mista. Eu estou colocando aqui uma associação simples, que o objetivo é didático. Vocês depois podem criar outros circuitos, fazer o cálculo e comprovar lá. E se tiver dúvida, depois me envie, né? Claro. Bom, continuei com os mesmos componentes. Eu vou colocar R1 de 300 ohms em paralelo com R2 de 1.000 ohms. O paralelo desses dois eu vou colocar em série com o R3, que é o de 27.000. Então, vamos ver o que vai acontecer. Vamos aos cálculos, né? Aqui estão os valores.
Primeiro, eu tenho que separar o cálculo do paralelo para depois somar com R3. O paralelo, a fórmula de duas resistências em paralelo é o produto sobre a soma. Eu multiplico as resistências e divido pela soma. Então, R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Tá? Depois, esse resultado eu somo com R3, porque está em série, e vou obter o valor total. Bom, eu chamei aqui de resistência total 1. Resistência total 1 é o paralelo de R1 com R2. Então, vai ser 300 vezes 1.000 dividido por 300 mais 1.000. Então, 300 vezes 1.000 é 300.000, 300 mais 1.000, 1.300. 300.000 dividido por 1.300, 230 ohms, mais ou menos. Tem umas casinhas decimais. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou somar o 230,77 ohms com o R3, que é 27.000. Então, eu tenho um total de 27.230 ohms. Então, é esse valor que eu tenho que encontrar na medição. É um valor alto, 27.000, é igual àquela outra medição. Tá? Olha a ligação dele aqui. Qual é a montagem? Ó? R1 em paralelo com R2. Ó, R1 em paralelo com R2. E o R3 aqui em série com aqueles outros dois. Coloco as garrinhas de jacaré. Observe que eu até mudei a posição aqui, porque, para lembrar novamente que não tem polaridade, resistência pode medir de qualquer lado, não tem problema nenhum, ela não tem polaridade, ela não tem mais e menos. Posição de 1K no analógico, porque é um valor de 27.000. No digital, ó, não esqueçam de fazer o ajuste de 0 no analógico. No digital, eu vou usar a posição 200K, porque 27.000 é maior que 20 e é menor que 200K, então vou usar de 200K. Observe aqui, olha que eu fiz de propósito de novo, coloquei a ponta de prova vermelha na garra jacaré preta e a preta na vermelha, para indicar que não tem polaridade. Essas cores aqui, para essa medição, não importam. Tá? Não tem polaridade nenhuma, não vai interferir em nada. Ó, 20, 22, 24, 26. Ele está ali um pouco acima de 26. Tá? De 260. 26 vezes 10, 260. Ele está dando mais de 260. Ele está entre 260 e 280. Mas mais próximo do 260 um pouquinho. Agora, olha o digital. O digital, 27. Então, o digital já crava em 27.000. Porque aqui é K, 27K. Então, 27.000. Vamos analisar. Era para ter 27.230. Um me dá 27.000. O outro me dá 26.500. A gente não tem ali uma certeza, mas a gente sabe que é mais que 26.000. Tá? Que deu 26, ele está um pouquinho mais para a esquerda, ele é mais que 26. 26 vezes 1K é 26K, 26.000. Qual é a tolerância? A tolerância vai de 25.800 e até 28.500 e pouco. Bom, está dentro da tolerância, então está perfeito. A medição está correta. Está dentro da faixa aceitável de tolerância. Bom, o que eu sugiro? Sugiro que o formando, que o aluno, pegue e faça outras ligações. Pegue a matriz de contato, pegue outras resistências, faça a leitura do Código Internacional de Cores, coloca na fórmula, calcula a fórmula, monta e testa. Aí você vai ter certeza. Aqui, nessa aula de associação, ela é muito legal porque você pode treinar tudo. Tanto o formando pode treinar a matemática, a teoria, quanto ele treina o Código Internacional de Cores e treina a medição de resistências com o ohmímetro, tanto analógico e digital. Como estudante, como formando, eu acho que é interessante usar os dois para pegar a aptidão. Futuramente, vocês vão escolher aquele que fique melhor para cada tipo de medida.
A gente vai ver as outras medidas, teste de condensador, teste de diodo e tal. Aí vocês vão verificar qual que vocês gostam mais de fazer a medição, se é com analógico ou se é com digital. Então, agradeço aí a quem participou até o final da nossa aula. Dúvidas, é só enviar para mim, façam os testes e me envie as dúvidas que tiverem.